Olá pessoal do Dojo Souza Campus, sejam muito bem-vindos a essa primeira aula de japonês. Nessa aula, eu, Mônica Veloso, professora de japonês, vou mostrar para vocês alguns cumprimentos que a gente usa em japonês. Eu vou mostrar para vocês em que momentos a gente utiliza esses cumprimentos e algumas coisas que você precisa saber para não usar esses cumprimentos de uma forma equivocada, de uma forma errada. Então eu conto com a sua participação para repetir comigo quando eu falar como se pronuncia esses cumprimentos e também para que você veja e escute atentamente todas as informações que eu vou passar aqui. E no final dessa aula você não só vai saber dizer alguns cumprimentos em japonês, como você também vai saber se apresentar em japonês. Então vamos nessa! O primeiro cumprimento que eu quero trazer para vocês aqui é um cumprimento muito simples, mas um cumprimento muito necessário, que é o bom dia, que em japonês a gente fala Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu. Tentem repetir. Vamos lá, com mais força. Comigo. Ohayo gozaimasu. Isso. A gente tem aqui Ohayo gozaimasu como cumprimento de bom dia, mas eu quero que vocês atentem a uma coisa. Aqui no Brasil, que horas vocês acham que ainda amanhã? Até que horas vocês dão bom dia? 11 horas vocês dão bom dia? Meio-dia vocês dão bom dia? Não mais, né? No Japão, quando você fala Ohayo gozaimasu, geralmente é no período mais inicial da manhã. Quando vai chegando perto de umas 10 horas, as pessoas já começam a parar de usar o Ohayo gozaimasu e começam a usar outro cumprimento, que a gente vai ver logo em seguida. Porém, às vezes, algumas pessoas, por exemplo, elas trabalham muito tarde, elas trabalham assim de madrugada, são pessoas que trabalham no período noturno. Às vezes, essas pessoas, como assim, meio que uma brincadeira, cumprimentam as outras dando bom dia, mesmo sendo noite. Imagina, você chega no seu trabalho e você é do turno da noite, você começa a trabalhar meia-noite, você vai falar para o seu companheiro Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu. Mesmo não sendo manhã, é o início do dia de trabalho para essas pessoas, então não é estranho usar Ohayo gozaimasu nesses casos também. Mais um detalhe para vocês: em japonês a gente tem dois tipos de fala. A gente tem a fala mais formal e a fala mais informal. Quando a gente está falando de um jeito mais formal, ou seja, a gente quer falar bem bonito, a gente está falando para pessoas importantes, a gente vai falar tudo isso. Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu. E aí nesse sentido de bom dia. Só que quando a gente quer ser um pouco mais informal, a gente está falando com amigos, a gente está falando com pessoas que a gente está acostumado, com os nossos amigos, os nossos pais, a gente não fala Ohayo gozaimasu, a gente fala só Ohayo, fica mais curto, é somente Ohayo. Porque se a gente fala desse jeito, Ohayo gozaimasu, com pessoas que são nossas amigas, são próximas, as pessoas podem achar estranho. Por que você está falando tão formal comigo? Fica diferente desse jeito. Vamos para o nosso próximo cumprimento, que é konnichiwa. Konnichiwa, que é boa tarde. A gente vai usar esse konnichiwa quando a gente estiver falando assim, como eu falei, depois de umas 10 horas, 11 horas. A partir daí já é considerado konnichiwa. Konnichiwa, repitam comigo, konnichiwa. Só vocês? Mais alto. Isso, agora mais uma vez comigo, konnichiwa. Última vez, konnichiwa. Exatamente. A gente vai usar para cumprimentar quando já passou daquele período inicial da manhã e a gente vai cumprimentar as pessoas. Esse não tem versão formal e versão informal. Você vai usar do mesmo jeito. Konnichiwa, konnichiwa. Ok?
Cuidado que não é konnichiwa, é konnichiwa. Perfeito? Próximo cumprimento é o da noite. A gente tem konbanwa, konbanwa, mas é boa noite quando você se encontra com alguém. Não é quando você vai dar tchau. A gente, em português, quando você encontra alguém, você fala, opa, boa noite. E quando você vai se despedir da pessoa, você também fala, opa, boa noite. Do mesmo jeito, né? Mas em japonês, não. Em japonês, você precisa usar cumprimentos diferentes para encontro e para despedida. E para encontro, quando você encontra a pessoa, é konbanwa. Repitam comigo, konbanwa. Tentem repetir vocês. Mais alto? Ok. Agora, última vez comigo, konbanwa, konbanwa, que é a boa noite ao encontrar alguém. Agora nós vamos ver a boa noite ao se despedir, que a gente usa no sentido de bom descanso, certo? É oyasumi nasai, oyasumi nasai, oyasumi nasai. Você vai dizer no sentido de bom descanso, no sentido de boa noite, no sentido da despedida. Eu acabei não mencionando que o konbanwa anterior também não tem versão formal e informal, mas aqui o oyasumi nasai tem. Oyasumi nasai é a versão toda completa, é a versão mais formal. A versão informal é somente oyasumi, oyasumi. Percebam aí uma tendência, né, gente? De você falar mais comprido quando é mais formal e mais curto quando é informal, certo? Repitam comigo agora. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Agora só vocês. De novo. E agora a última vez comigo. Oyasumi nasai. Temos aí a nossa boa noite de despedida, que é oyasumi nasai. É mais no sentido de tenha um bom descanso. Seguindo, agora eu vou sair um pouco dos cumprimentos e ir mais para palavras muito importantes que também podem ser encaradas, botadas nesse pacote aí das palavras iniciais que a gente aprende do japonês, que é sumimasen. Sumimasen, que é desculpe. Você usa essa palavra para pedir desculpas. Eu vou dizer para vocês, pessoal, em japonês tem muitas palavras que a gente usa para pedir desculpas. A sumimasen eu quero apresentar primeiro para vocês e dando prioridade para ela nesse pacote de palavras que você pode usar para pedir desculpas, porque ela é uma palavra que não é muito informal, mas também não é muito formal. Porque tem muitas palavras para desculpe em japonês. Essa é a que vocês mais precisam aprender. Porque se vocês aprenderem uma palavra que é informal demais e vocês falarem, e vocês forem pedir desculpa, a pessoa que escuta pode ficar assim, ela não está levando a sério esse pedido de desculpas, porque está usando essa palavra informal. Por isso é bom vocês aprenderem essa aqui, porque também se você pedir de um jeito muito formal, a pessoa pode achar que você está brincando com a cara dela, que você não está levando a sério do mesmo jeito. Então, você saber exatamente onde você tem que entrar na formalidade é uma coisa muito importante. Por isso, essa palavra é uma palavra muito boa para vocês aprenderem para pedir desculpas. Sumimasen, sumimasen. Inclusive, esse gesto, ele é usado muito como um pedido de desculpas também. Sumimasen. É um pouco informal você usar. Entre amigos, você pode falar sumimasen, é muito usado, assim, esse gesto, né? A gente tem aquele emoji no celular das mãozinhas assim, né? No Japão é usado para pedir desculpas. A gente usa no Brasil para rezar, né? Mas no Japão eles usam para pedir desculpas. Sumimasen, sumimasen. Eles batem a mão assim. Sumimasen. Repitam comigo. Sumimasen, sumimasen, sumimasen. Agora é só vocês. De novo. Agora junto comigo. Sumimasen, sumimasen. Essa expressão também é muito usada pelos japoneses quando você
tá assim, se sentindo mal que você fez uma coisa errada. Sumimasen! É muito usada. Agora vamos seguir aqui. Nós temos outro sumimasen, galera. Outro sumimasen. É o sumimasen que é usado no sentido de com licença quando você vai chamar alguém. Imagina, você tá num bar, você tá num restaurante, você quer chamar o garçom, a garçonete, e aí você levanta a mão e você fala, com licença, né? Como é que vocês fazem para chamar a pessoa? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala amigo, ô amiga, né? Mas em japonês vocês vão falar sumimasen. Se você chegar num restaurante no Japão e você quiser chamar a atenção da galera que atende, você fala sumimasen. Basta levantar a mão e falar sumimasen para chamar a atenção das pessoas. Agora nós temos um com licença diferente. Esse com licença aqui, ele é utilizado quando você simplesmente vai fazer o seguinte: você vai entrar numa sala, você vai pedir licença para se intrometer na conversa dos outros, você simplesmente está fazendo assim um pedido de licença para que você possa dar a palavra, qualquer coisa desse sentido. Aí você não vai usar sumimasen. Aí você vai usar shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu. Com licença, nesse sentido. Shitsurei shimasu. Podem repetir comigo? Shitsurei shimasu. De novo. Shitsurei shimasu. Tentem agora vocês. Mais uma vez. Agora comigo. Shitsurei shimasu. Essa pronúncia, eu vou falar mais devagarinho, porque pode ser difícil para pegar assim de ouvido. Shitsurei shimasu. E rápido fica shitsurei shimasu. O shitsurei fica com a pronúncia meio misturada, aí fica shitsurei shimasu, shitsurei shimasu. Com o tempo vocês conseguem pegar. Mas não tem nada de errado de vocês falarem devagarinho. Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu. Agora nós vamos ver a sua apresentação. Quando você precisa se apresentar em japonês, como é que você faz? Vamos ver isso agora. A primeira coisa que vocês têm que aprender em japonês quando vocês falam é o primeiro passo da apresentação, que é isso aqui. Hajimemashite. Hajimemashite é o que encabeça a sua apresentação, bem no início. Hajimemashite é muito prazer. Hajimemashite. Esse shite, mas se pronuncia muito em japonês como se fosse shite, como se não tivesse o i, né? Fica hajimemashite. 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 Agora vocês. De novo. Agora comigo. Hajimemashite. Isso aí. Significa muito prazer. Depois a gente passa para a apresentação onde você coloca o seu nome mesmo. Você vai falar Watashi wa nanana desu. Watashi wa nanana desu. Esse desu, ele também é pronunciado como se não tivesse o u. Des. Mas ele tem, na escrita japonesa, ele tem esse u aí. Porém, nesse caso, a pronúncia que é mais usada, principalmente é usada em Tóquio, que é a capital do Japão, é des. Então fica Watashi wa, aí você bota o seu nome, des. Por exemplo, no meu caso, Watashi wa Mônica desu. Watashi wa Mônica desu. Eu sou a Mônica, eu me chamo Mônica. Watashi wa Mônica desu. Watashi wa Mônica desu. Agora tentem repetir. Watashi wa, nome de vocês, desu. Watashi wa, nome de vocês, desu. Tentem virar para a pessoa do lado e dizer Watashi wa, nome de vocês, desu. Agora, vou contar, peraí. 3, 2, 1, já. Isso aí, muito bem. Deu tempo? Beleza. Agora nós vamos ver a parte que fecha a apresentação, que é
yoroshiku onegai shimasu. De novo, você não vai falar shimasu, você vai falar shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. E assim vocês fecham a apresentação de vocês. Eu vou falar tudo completamente aqui. Hajimemashite, watashi wa Monika desu. Yoroshiku onegai shimasu. E uma coisa que é muito importante é que vocês, quando fazem a apresentação, tem que ter a reverência. Vocês já devem conhecer a reverência. Quando se faz a apresentação em japonês, você precisa fazer a reverência. Então, hajimemashite, watashi wa Monika desu. Yoroshiku onegai shimasu. A reverência geralmente é feita no final. Agora vamos aproveitar essa ocasião e eu vou apresentar para vocês algumas coisas do Japão muito legais. Vamos ver! Hoje eu resolvi fazer um vídeo especial falando sobre 5 lugares que eu sinto muita saudade de visitar em Tóquio, especificamente. Porque eu tô com muita saudade e quero lembrar desses lugares aqui e dividir com vocês. Primeiro lugar, Museu Ghibli. Então, esse museu, pessoal, é um museu que fica em Mitaka, que é um bairro de Tóquio. E nesse museu a gente consegue ver muitas áreas legais mostrando coisas dos desenhos da Ghibli. E esse espaço, infelizmente, é um lugar que é extremamente proibido filmar dentro. É muito comum você ver vídeos que foram tirados clandestinamente aí dentro, mas é proibido filmar e fotografar. Por isso eu só tenho algumas imagens aqui de fora. Aqui de fora vocês conseguem ver que tem umas áreas muito legais para tirar foto e muito legais para descanso. Mas além disso, pessoal, também tem muita coisa legal dentro. Cada vez eles renovam o espaço e além de renovar o espaço com cenários diferentes, a gente consegue também assistir alguns filmes aí dentro. Tem um pequeno cinema que passam alguns curtas. Inclusive, o ingresso que você recebe na porta é como se fosse um pedaço de fita de filme, de rolo de filme de cinema. É muito lindo, vale muito a pena visitar. Segundo lugar, Nakano Broadway. Nakano Broadway é um lugar que fica também em Tóquio, em Nakano, e é um espaço que é para você se despedir totalmente do seu dinheiro. Se você é otaku, se você gosta de anime, de mangá, principalmente se você gosta das coisas mais antigas, você vai se perder totalmente em Nakano. Porque em Nakano tem muitas lojas que tem coisas extremamente raras e a gente fica completamente perdido olhando tudo, e toda vez que eu vou aí eu perco meu dinheiro, mas eu faço ótimos investimentos. Para mim, esse lugar é especialmente bom para comprar coisas de Sailor Moon. Tem muitos brinquedos legais e também tem muitas coisas raras, tipo os panfletos dos musicais antigos de Sailor Moon. Uma outra coisa que é legal comprar aí são os acetatos. Tem muitos acetatos originais que foram usados em animações. E claro, eles são o olho da cara. Terceiro, Shibuya. Shibuya é um lugar que não tem assim nada a ver com otaku necessariamente, mas é um lugar que eu adorava visitar na minha primeira estadia no Japão, por assim dizer. Eu sempre visitava Shibuya e é como se fosse um point chique de Tóquio. Não exatamente para pessoas que gastam muito dinheiro, mas é um ponto muito visitado por estudantes e pessoas que gostam de moda, gostam de coisas fashion, mas que não tem, assim, digamos, muito dinheiro para gastar com roupa. Tem várias lojas de roupa e tem muitos lugares para você passear e se divertir. E claro, Shibuya é o lugar onde fica a famosa estátua do cachorrinho Hachiko, que ficou esperando o dono, e todo mundo que passa por Shibuya tira foto com a estátua. Quarto, Harajuku. Harajuku para mim é um lugar que sempre foi um sonho de visitar, porque além de ser um espaço extremamente fashion, é um espaço muito criativo que tem todo tipo de visual.
tem muitas lojas diferentes com muitos estilos de roupa diferentes. É claro, eu preciso admitir que agora, conforme o tempo está passando, as lojas de Harajuku estão ficando cada vez mais, digamos assim, normaisinhas. Eu sinto falta daquele estilo louco dos anos 80 e 90, mas quando eu chego lá, eu sempre gosto de olhar as roupas e as poucas lojas de roupa de Lolita que tem agora lá. Não tem tantas assim, mas ainda assim é muito bom de visitar. E claro, tem os crepes deliciosos, deliciosos e deliciosos de Harajuku. Quinto, Odaiba. Odaiba é uma parte de Tóquio que fica assim bem afastada do centro. E nossa, Odaiba tem muita vibe de Tokusatsu, porque você vai para um lado e para o outro e você vê umas áreas imensas, enormes, assim, com um espaço muito grande. É extremamente um lugar para um monstro aparecer e você ficar lutando com o monstro ou o monstro crescer e ficar pisando nos espaços todos vazios. Mas uma coisa muito legal que tem em Odaiba é a Joypolis. A Joypolis é um parque interno que é da SEGA e tem muitos brinquedos legais lá dentro. Odaiba também é muito famosa pela vista que tem da parte mais principal de Tóquio, onde você pode ver a Torre de Tóquio. E você também pode ver a Rainbow Bridge, que é uma ponte que liga uma parte de Tóquio a outra. Agora eu tenho que falar de um lugar extra, que é a Torre de Tóquio. A Torre de Tóquio, para mim, é muito especial, porque ela simboliza Tóquio em si. Por que eu digo isso? Porque essa torre, ela apareceu em muitos e muitos animes e mangás que eu consumi quando eu era adolescente. Para citar alguns, eu posso falar de Sailor Moon, eu posso falar de Sakura, eu posso falar de X. A primeira vez que eu fui na Torre de Tóquio, eu fiquei extremamente emocionada. Esses são lugares que eu sinto muita falta de visitar. Eu espero que depois que tudo se acalme, que a gente consiga controlar esse vírus, eu possa voltar no Japão e tirar muito mais fotos e fazer muito mais vídeos e trazer muito mais do Japão para todos vocês.何のご縁を乗りますか？どうかな。今年は健康運、健康、恋、ラブ。2回？あ、二例。オッケー。普通じゃない？こっちがこういう普通のおみくじ。両方どっちがいい？あ、2個あるわ。両方ともあるんか。両方いて、どっちでも両方買える。そっか。なんかあっちの方が良さそうやから、あっちでしょ？私今年も2回取ったみくじさ。え、どうした？もうした2回。2回マジで私も何番？9。怖い、ちょっと怖い。半吉でした。半吉。どうかな。旅立ち出発に苦労ある。14もらってきこなきゃ。どうかな。ここ。末吉です。ジンスです。どういうこと？気をつけて。気をつけて。健康に気をつけてみたいな。
結ぶね。神様にお願いします。お願いします。ちょっとこうボール触ってる感じであ、これを取るって言ったん。これをアップで撮ったらすごいいい感じ。はい。高いとこまで行った。いい天気。いい天気、いい天気。神様に会うから手を清めてするんやんな。で片手を流す。その水で全部しなかった。あ、本当。洗う。ありがとう。煙を浴びるのがなんか体調が悪いとことか、体の悪いところに煙浴びたら治るっていう。これは入れますね。煙を、そうそう頭。頭で持ってこない。頭十分賢い。もっと賢くなった。今は私このエマだよね。エマエマっていうね。エマ買って書きます。願い事を書きます。おお、綺麗に。パーフェクポルトガル語で書きます。トね。なんて書きましたか？2017年に友達のために、家族のために、いいことが起きるように、で、愛と平和を願ってます。素敵。ありがとうございます。あ、名前も書いた？名前は書いてなかった。あ、名前書かないとダメ。名前の誰が書いた。したかを神様が分からない。神様がわからない。聞いてますか？モニカだよ。モニカですよ。はい、行きます。はい。叶えます。叶えます。絶対叶えます。E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula e deem os comentários, falem aí pro sensei o que vocês acharam e também falem o que vocês gostariam de ver numa próxima aula. Eu espero que vocês tenham curtido e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Sayonara!